Olá! Hoje a gente vai bater um papo sobre uma fonte que, nossa, mexe mesmo com a cabeça de muita gente, sobre dinheiro. O livro Pai Rico, Pai Pobre. A ideia central é super cativante, né? Quase uma história. É verdade. Aquele lance do autor ter crescido com duas figuras de pai, né? O pai dele mesmo, super instruído, funcionário público, pai pobre, e o pai do amigo, um empresário, talvez com menos estudo formal, mas que ficou muito rico, o pai rico. Exatamente. E a nossa conversa aqui hoje é para tentar entender a essência dessas duas filosofias de vida, assim, tão diferentes em relação ao dinheiro. Isso. O que será que diferencia mesmo, segundo o livro, a mentalidade que leva, digamos, para a riqueza, daquela que acaba mantendo as pessoas numa situação financeira mais apertada? Acho que essa é a grande questão. Perfeito, vamos explorar isso aí. A história toda começa lá na infância, né? Com os conselhos que cada um dava. Uhum. O pai pobre, cheio de boa intenção, claro, falava: olha, estude bastante, tire notas boas, arrume um emprego seguro, com benefícios, aquele caminho mais tradicional, né? Exato, a segurança em primeiro lugar. Já o pai rico, bom, ele tinha uma pegada diferente. Ele incentivava os meninos a entender como o dinheiro funciona, sabe? E mais importante, a fazer o dinheiro trabalhar para eles. Ah, e aí entra aquele conceito famoso que ele fala, da corrida dos ratos, né? E isso, a corrida dos ratos, é uma imagem forte, né? Aquele ciclo vicioso. A pessoa trabalha mais, ganha um aumento, aí gasta mais, porque o padrão de vida sobe um pouco, acaba se endividando mais. E aí precisa trabalhar ainda mais para pagar as contas e nunca sai do lugar, financeiramente falando. Fica presa na roda, tipo um hamster mesmo. Exatamente. E vamos combinar, hoje em dia, com tanta pressão por consumo, status, parece que essa corrida tá mais intensa para muita gente, né? Totalmente. É uma imagem muito poderosa. E como é que o pai rico sugeria para escapar disso? Lembro que ele falava muito de ativos e passivos, mas de um jeito bem. Bem direto, é. E a simplicidade é de propósito, para fixar a ideia mesmo. Ativo para ele é tudo aquilo que põe dinheiro no seu bolso. Simples assim. E passivo. Passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso. E aqui vem a parte que gera mais discussão no livro, né? Ele argumenta que muitas coisas que a classe média vê como um super investimento, um ativo seguro, Tipo a casa própria, financiada. exatamente, ele diz que na prática muitas vezes funciona como um passivo enorme. Pensa bem, gera IPTU, condomínio, manutenção, seguro, os juros do financiamento, tira dinheiro do bolso todo mês. E nem sempre gera renda, né? Nossa, essa ideia da casa como passivo mexe com o sonho de segurança de muita gente, né? Como é que o livro, como ele contorna isso? Qual seria a alternativa, o foco principal? Então, o conselho-chave dele é: cuide de seus negócios. E atenção, seus negócios não é o seu emprego. Seu emprego paga as contas. O seu negócio é a sua coluna de ativos. Ah, entendi a diferença. O foco tem que se em construir e fortalecer essa coluna de ativos. Coisas que geram renda, de preferência passiva, ou que se valorizam com o tempo. Tipo o quê, por exemplo? Ah, ele cita imóveis para alugar, ações que pagam dividendos, títulos, talvez até propriedade intelectual. Ou um negócio que você monta, mas que não exige a sua presença o tempo todo para funcionar, sabe? Entendi. O emprego paga as contas do hoje, mas são esses ativos que constroem a liberdade lá na frente. Faz sentido. Exato. O livro também dá a entender que quem acumula mais riqueza acaba jogando um jogo um pouco diferente, né? Principalmente com impostos e na forma de enxergar oportunidades. Sim, ele bate bastante na tecla da inteligência financeira. Isso inclui entender um pouco das regras do jogo, inclusive as tributárias. Por exemplo, como usar estruturas empresariais, tipo uma empresa, uma sociedade anônima. Para ter vantagens fiscais. Para ter mais flexibilidade. Na prática, uma empresa pode deduzir várias despesas necessárias para o negócio antes de calcular o imposto. É diferente para um assalariado, né? Que recebe o salário e o imposto já vem descontado na fonte, geralmente. Entendi. E também tem a ideia de inventar dinheiro, que não é mágica, claro. É a habilidade de identificar ou até criar oportunidades de negócio onde a maioria das pessoas não vê nada, ou só vê problema. Isso exige uma outra forma de pensar. Com certeza. E conecta com outra ideia dele, a de trabalhar para aprender. Ou seja, às vezes aceitar um trabalho não só pelo salário,
mas pelas habilidades que você vai adquirir ali. Vendas, marketing, negociação, gestão, coisas que aumentam sua capacidade de gerar riqueza no futuro. Parece uma baita mudança de mentalidade mesmo. Deixar de ser só um empregado para ser alguém que entende e movimenta o próprio capital. Mas olha, se a lógica parece fazer sentido, por que será que é tão difícil para tanta gente colocar isso em prática? Boa pergunta. O livro aponta muito para bloqueios que são mais internos, sabe? Quase emocionais. O medo de perder dinheiro, por exemplo, que muitas vezes paralisa a pessoa e impede de investir. Sim, o medo é um fator forte. E tem o ceticismo também, né? Aquela coisa de achar que isso não é para mim, ou isso é bom demais para ser verdade, e aí a pessoa nem tenta, nem busca entender melhor. A preguiça, que às vezes a gente disfarça de tô muito ocupado, mas no fundo é falta de priorizar a questão financeira. Maus hábitos também, imagino. Com certeza, maus hábitos financeiros, tipo gastar tudo que ganha ou até mais, sem pensar em guardar ou investir. E até arrogância, viu? Achar que já sabe tudo sobre dinheiro e não precisa aprender mais nada. É verdade. Para superar isso tudo, o livro diz que precisa de disciplina, muita disciplina, como aquele hábito de pagar a si mesmo primeiro. Que é tirar o dinheiro do investimento antes de pagar as contas, né? Exatamente. Inverter a lógica, investir primeiro, depois viver com o que sobra. E talvez o mais importante, ter um motivo muito forte, um porquê bem claro para querer buscar essa independência financeira. Senão, na primeira dificuldade, a pessoa desiste. Então, para a gente amarrar essa nossa conversa sobre pai rico, pai pobre, parece que a mensagem principal não é bem uma fórmula mágica para ficar rico, né? Não mesmo. É mais sobre a importância de reprogramar a nossa cabeça, a nossa mentalidade sobre dinheiro, buscar educação financeira sempre, né? E agir focado em construir aquela coluna de ativos. É menos sobre sorte e mais sobre estratégia, disciplina. Exatamente isso. É entender que existem regras diferentes no jogo do dinheiro e aprender a jogar o jogo que leva à construção de patrimônio, à liberdade. Questionar as crenças que a gente carrega, né? E ter a persistência para aplicar os princípios, mesmo que no começo pareçam meio contraintuitivos. Fica então a reflexão, né? Se o livro tem essa ideia forte de que dinheiro é, em grande parte, uma ideia, uma forma de pensar, como será que as ideias que a gente tem sobre ele hoje estão, talvez silenciosamente, moldando o nosso futuro financeiro?